pediram para a gente começar falando um pouco de nós. Então, primeiro eu agradeço o convite para voltar a Sorocaba. Historicamente, os gaúchos acabam sempre voltando a Sorocaba. É uma atração das mulas que nos conduziram desde o século XVII e XVIII. E é um prazer voltar a essa cidade, na qual já vim algumas vezes. E meu nome é Leandro Carnal, sou professor da Unicamp, sou historiador de graduação e pós-graduação, filósofo de graduação também, e tenho uma trajetória essencialmente como professor. Estudei no Sul, onde eu nasci, estudei na USP, estudei fora 2 vezes também, mas essencialmente toda a minha existência é dar aula para o ensino médio, para o ensino fundamental, para dar aula para faculdades particulares e nos últimos 21 anos para dar aula para a Unicamp, onde de longe eu tenho um ambiente mais tranquilo, porque é importante dizer, especialmente porque deve haver algum colega professor, dar aula para 6º ano, 7º ano é infinitamente mais complicado do que dar aula para a pós-graduação. O professor de pós-graduação precisa de muito menos energia, talento e força física do que um professor do ensino fundamental. Como eu digo na Unicamp, sempre que eu me sento para trabalhar, eu sou feliz e sei disso. Admiro muito a quem trabalha na trincheira mais fundamental, que é o ensino fundamental, e principalmente quem alfabetiza, que é um sonho de vida um dia eu alfabetizar alguém. Nunca tive essa oportunidade, é um sonho de aposentadoria, de tentar alfabetizar alguém. Eu não sei onde vai passar a apresentação, não sei aqui atrás, vamos ver. O tema que me colocaram, civilização e barbárie, uma bipolaridade muito forte, muito presente há bastante tempo. Este tema que nós vamos brevemente falar, ele tem a ver também com a construção da ideia da cidadania e tem a ver com a construção de uma maneira de viver a política. Nós, tradicionalmente, pensamos sempre essa questão de civilização e barbárie como uma oposição, mais raramente ela foi pensada como uma complementariedade, como ela deve ser pensada. A definição do bárbaro é feita pelo civilizado. Sartre lançou uma ideia que Foucault desenvolveu em outros campos, que é que o judeu é uma invenção do antissemita. Sartre tinha dito isso sobre o século XIX. O judeu é uma invenção do antissemita. Provavelmente, todo o discurso sobre gênero, sexualidade é um discurso dominante. Então, também, o discurso do bárbaro, quem é o bárbaro, quem se constitui como bárbaro, é uma elaboração de um procedimento da civilização, que precisa do bárbaro. É fundamental haver o bárbaro. Eu preciso desses jogos complementares, eu preciso, e tanto que eu pego a poesia de um grande grego, nascido no século XIX em Alexandria, no Egito, talvez o maior poeta grego contemporâneo, e ele tem um poema em particular que eu recomendo que vocês leiam na internet, que é A Espera dos Bárbaros. Neste poema, Cavafis, que faleceu na década de 30, tenta definir o seguinte: por que subitamente essa inquietude, que seriedade nas fisionomias? Por que tão rápido as ruas se esvaziam e todos voltam para casa preocupados? Por que já à noite os bárbaros não vêm e gente recém-chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros? Sem os bárbaros, o que será de nós? Eles eram uma solução. O poema trata de todo o senado de Bizâncio esperando a chegada dos bárbaros e os bárbaros não chegam. O que eu estou dizendo? Em todos os campos bipolares, civilização e barbárie, antissemitas e judeus, héteros e homossexuais, um depende do outro para elaborar o seu discurso. Sem a existência desses campos, nós não entendemos estes discursos. Sem a existência de uma personagem violenta, eu não entendo o pacifismo. Sem a existência da direita, eu não entendo a esquerda. Ou, usando uma linguagem mais momentânea, sem petralha, não entendo coxinha. Um depende do outro. E um precisa do discurso do outro, e não existe sem o outro. Apesar de ambos dizerem que o país será um paraíso absoluto se for só do seu grupo ideológico. Mas eles não saberiam o que fazer. Da mesma forma que Saramago definiu que entre Deus e o diabo existe uma dependência muito importante no Evangelho segundo Jesus Cristo. Nós gostamos de violência, gostamos sempre de violência, há uma grande expectativa de espetáculos de violência, nós gostamos de debate em que as coisas peguem fogo, gostamos de pessoas assertivas,
As pessoas pagam para ver luta em que dois homens que não têm nada um contra o outro se batem até um desmaiar ensanguentado, e as pessoas pagam aos milhares, assinam em casa para poder ver essa violência. Tem gente que diz, eu não gosto de luta, mas prefere reuniões de domingo em família, que é uma variante possível. Nem todos gostam do soco na cara, mas a ironia, o veneno, o almoço familiar pode substituir perfeitamente um ultimate fight, inclusive com vantagens em vários sentidos. Nós somos pacifistas no discurso, tolerantes na enunciação retórica e violentos no comportamento. Se pudéssemos, eliminaríamos do mundo todas as pessoas que são diferentes de nós. Nero, às vezes atribuído a ele, às vezes a Domiciano, diziam que gostariam que o mundo tivesse um só pescoço para decepá-lo de uma só vez. Essa vontade de que o inferno está nos outros, ela está hoje muito visível na internet, em que, se retirando a responsabilidade e o ônus de eu estar frente a frente com alguém, eu tenho a capacidade de jogar todo o meu ódio, sem que eu tenha o risco de apanhar ou que eu possa simplesmente bloquear. Desde que eu passei a frequentar mais as páginas da internet, eu fico espantado de uma pessoa que hoje me manda uma mensagem, estava no aeroporto e me diz: vi seu programa no Roda Viva, vejo suas entrevistas, te escuto a noite inteira e te odeio. É difícil eu entender isso. Provavelmente é um fã de vetor trocado, não é um fã de igual sentido, mas de direção trocada. Ele me adora, mas me odeia. Mas, acima de tudo, me odiar faz parte da sua existência. Eu, quando odeio alguma coisa, em geral, eu me afasto bastante dela. Mas não é essa hoje a regra, porque odiar dá identidade. Odiar dá uma identidade muito profunda. Hannah Arendt chegou a trabalhar sobre o episódio de Eichmann, ou seja, o julgamento de um grande nazista. Chegou a trabalhar no seu fabuloso livro Eichmann em Jerusalém. Quando ela acompanhou o julgamento de Erich Eichmann, ela trabalhou essa banalidade do nosso mal. Todos que estão nesse auditório e nesse palco são pessoas equilibradas, éticas e simpáticas, porque estamos bem alimentados e bem vestidos. Fechem-se essas portas, isole-se esse auditório por uma semana sem comida e a alma das pessoas vai aparecer. Será uma espécie de diário de Anne Frank, com mais de 200 pessoas, um roubando comida do outro e matando se necessário. Sob condições normais de temperatura e pressão, a maioria das pessoas é muito equilibrada. Submeta essa pessoa a uma atenção, coloque-a num acidente aéreo nos Andes, e essa pessoa, diante do imperativo categórico fome, será instigada a fazer canibalismo dos seus colegas, como nós vivemos. A minha geração é muito impressionada por esse episódio. Os jovens não lembram do episódio em que o avião caiu nos Andes e os sobreviventes comeram os cadáveres dos que não tinham. Então, cada vez que eu sento no avião, eu penso sempre nisso. Será que a companhia do meu lado tem o diâmetro suficiente para garantir um resgate prolongado? Tenho dado sorte nesse quesito. Tenho dado bastante sorte. Hannah Arendt falou exatamente disso. Do que eu sou capaz, do que cada um de vocês é capaz, especialmente do que eu, Leandro, sou capaz, caso eu fique submetido a uma situação de estresse intenso. Eu diria praticamente tudo. Ou seja, eu sou uma pessoa ética por falta de oportunidade. Eu sou uma pessoa ética por falta de necessidade. Nunca matei ninguém por controle e falta de necessidade. O que me distingue das outras pessoas, como me acusou uma funcionária uma vez, que eu dizia que era errado comprar DVD pirata, e eu não compro nunca, e ela disse: o senhor pode, eu não posso. Então ela disse que a minha ética dependia do meu CPF. No fundo, eu podia comprar original e por isso que eu era ético. Não fosse assim, e eu superaria este caso. É o caso de qualquer briga, no qual a identidade é dada pela briga. Eu torço pela vitória do meu time, porém, se eu só houvesse meu time, não haveria graça alguma. Toda a essência de torcer para um time é humilhar o adversário. Toda a essência de um time é o poder torcer contra alguém, secar. Gritar à janela num estímulo de uma frase muito ambígua, que é chupa outro time, né? E assim por diante. Uma frase muito ambígua e de sentido indefinido. Desde a década de 30, as grandes imagens que Leni, a grande cinematógrafa e diretora do nazismo, começou a fazer,
mostram exatamente nesse triunfo da vontade, também em Olímpia, esta organização. Em 1936, ela exaltou, num documentário, a organização perfeita das Olimpíadas de Berlim. É importante, talvez, ver o documentário dela sobre as Olimpíadas, onde tudo era muito organizado. E foi tudo filmado pela primeira vez. Essa vontade de submissão a um grupo, esta vontade de dobrar-se diante de alguém, aquilo que eu fiz um café filosófico certa feita, o discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie, é uma questão bastante importante. E o grupo, o bando, tem um poder de aumentar a nossa histeria. A primeira histeria de consumo da sociedade capitalista foram as tulipas do século XVII. A segunda foi Liszt no século XIX, a Liszt-mania do século XIX. A terceira foi a Beatlemania. São manias de se dedicar a uma causa, perder um pouco a racionalidade e gritar. Lembrando a vocês que, em determinado momento, ao visitar o Brasil, houve jovens que ficaram mais de uma semana na fila para ver Justin Bieber. Eu repito a frase que alguns não devem ter entendido. Uma semana na fila para ver Justin Bieber. É espantoso. É espantoso. E, provavelmente, isso se torna um marco para essas pessoas. Isso se torna um marco notável. Eu fiquei uma semana para ver Justin Bieber. Ou seja, se torna uma referência que dá uma identidade em função dessa paixão. Esta senhora torcia pela saída do Reino Unido da União Europeia. Vejam essa senhora em tudo vestida para ser uma senhora pacata, daquelas que compra legumes diariamente, dá sua caminhada, vê programas e diz aquelas frases de senso comum que habitam a humanidade. O tempo está maluco, hoje os jovens não respeitam mais os mais velhos. Esta senhora que deve passar o dia dizendo, no meu tempo, de repente pega a bandeira da União Europeia, queima e assume esse sorriso de que ela teve a chance de expressar sua violência, teve a chance de expressar a sua ideia através de um discurso de ódio. É provável que na escassez de discursos de identidade, o nosso mundo hoje seja dominado por discursos de ódio. Ter um inimigo é mais importante hoje, talvez, do que ter amigos. Odiar alguém me define como pessoa. Eu sou o anti alguma coisa. Dessa forma, eu vejo no outro o ódio. Este jovem nazista está olhando para a família islâmica, naturalmente uma charge de esquerda, e dizendo que eles são uma cultura violenta. Eu só vejo a violência no outro. Só o outro é alvo da minha violência. Mas só o outro é a fonte dessa violência. Essa é uma característica muito comum em sociologia da violência. A transposição da violência como uma reação pacífica à iniciativa do outro. A omissão do meu eu, que é uma característica da violência. E no Brasil, ela é particularmente notável na polarização, a terceira que nós vivemos durante a República, a primeira em 1935, a segunda em 1964, e esta agora, a partir, eu diria, de junho de 2013, entre petralhas e coxinhas, entre conservadores e a dita esquerda e assim por diante. O Brasil descobriu, no século XXI, a Guerra Fria, que o mundo encerrou em 1989. O Brasil costuma descobrir tardiamente as ideias. Por exemplo, faz 2 anos que nós descobrimos a autonomia dos poderes proposta por Montesquieu no século XVIII. Descobrimos um judiciário autônomo e há um espanto generalizado nessa descoberta. Tudo aquilo que Charles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, propôs no início do XVIII, o Brasil está descobrindo agora. Estamos descobrindo a Guerra Fria, que há um lado correto e há um lado ruim. Sempre o meu, naturalmente, o correto, e sempre o outro é ruim. Eu faço propaganda de 2 bonecas para a coleção de vocês. Se alguém tiver essa síndrome de Pigmalião, que é colecionar bonecas na vida adulta, esta é a Petralinha, a boneca canalinha. Ela tem frases feitas, como, por exemplo, isso é das elite branca. Ela tem, por exemplo, a acusação do PSDB automática, ela começa a falar. Ela fala de que bandido responde a uma demanda social e assim por diante. Essa é a Petralinha, muito elegante, com a sua boina, não? Pé descalço. Mas, se vocês não se identificam com a Petralinha, vocês podem comprar a Reacinha, que é a outra boneca. Apertando na coxinha que está sobre o seu peito,
ela emite as opiniões clássicas. Cadê o dia da consciência branca? Cadê o dia do orgulho hétero, né? Nordestino não deveria votar. A reacinha faz par com a petralinha. Eu seria mais inclinado à petralinha, porque a reacinha está de croque. Eu acho isso mais imperdoável que as ideias que ela expressa, né? Porque vocês veem que a petralinha está de pés descalços. E essa boina tem uma elegância francesa, né? E a reacinha tem essa característica, né? Quem fala, então, quem já sabe. Quem fica pensando, cadê o dia da consciência branca? Cadê o dia do orgulho hétero? Quem fica pensando nisso, né, provavelmente não é hétero. Quem toca nessas questões provavelmente não é. Mas essas pessoas devem comprar essa boneca que podem levar para a cama, né, e dormir com alguém igual a si, né? Vejam, aqui nós estamos falando de coisas que se parecem muito à ideia de uma cidadania por exclusão dos outros. Na verdade, todo o controle da civilização é um controle dos nossos impulsos. Civilizado é quem se controla. Pessoa educada é a pessoa que mente muito. Estou lhe incomodando, imagine, né? Você está com sono, quer que eu pare de falar? Não, agora vamos. Agora já foi, né? Você quer mais um pouco? Pisei no seu pé, lhe machuquei de forma alguma. Ou seja, as pessoas educadas são essencialmente as pessoas que não dizem a verdade. As pessoas que dizem a verdade são consideradas mal educadas. O processo de controle é um processo civilizado. Ou seja, eu tomo atitudes que mostram que eu controlo os sentimentos, que eu não tenho raiva, que eu não tenho explosões e assim por diante. Quem analisa isso de uma forma objetiva, que eu tenho falado em algumas palestras, é esse professor da Universidade de Jerusalém, que lançou o livro Sapiens, que é hoje um sucesso enorme, faz uma análise de uma objetividade inédita. Terminei lendo esse livro, não apenas adquirindo novas informações, como todo livro me traz, coisas que eu não sabia, mas também adquirindo uma nova maneira de ver história, uma maneira muito mais objetiva. É a pessoa mais material e objetiva que eu já li na vida. Estava acostumado a materialistas históricos marxistas. Ele não é marxista, mas é mais materialista que os marxistas. Quando ele trata, por exemplo, direitos humanos como uma invenção do bando a ter determinados motivos e faz perguntas muito importantes. Por que as mulheres são dominadas na maioria das civilizações? Resposta lógica, porque as mulheres são fisicamente, na média, mais fracas. Ele diz, os homens mais velhos são mais fracos que os homens mais novos e os homens mais velhos mandam na sociedade. Por que, então? Qual é a explicação? Ele dá as explicações. Ele busca essas explicações e acha que o livro é um sucesso merecido. Ele também tem vídeos na internet. Essa é uma ideia que tem a ver com um conceito de fundamentalismo que existe muito nas sociedades. O fundamentalismo é uma espécie de fanatismo. Tem uma palavra simpática no grego, né? Fanteos, cheio de Deus, mas é uma palavra que adquiriu um sentido negativo. O fundamentalista não fala, ele prega, ele gesticula, ele é catequista. Essa é a diferença de alguém que simplesmente tem uma ideia. Quando vocês estiverem diante de alguém petralha ou coxinha, vegetariano ou carnívoro, ateu ou religioso, que comece a falar com brilho nos olhos e a gesticular e a falar com ênfase, meu conselho, ouçam o tio, concordem. Concordem imediatamente com tudo, balancem a cabeça, expressem reações bovinas, e vão se afastando lentamente e corram. Não se contra-argumenta, não se redargui, não se opõe ao argumento de um fundamentalista. É perda de tempo, absoluta. A não ser que o meu narciso peça isso. Alguém começa a dizer, você come vaca, a vaca é um horror, você tem que comer só cenoura, viva a cenoura, vai no alface. Sim, cenoura, we are the world, vai se afastando e vão embora. Ateu catequista é uma das coisas mais chatas do planeta Terra. Religioso catequista é um chato histórico, né, tradicional, mas ateu catequista é um chato. Alguém que descobre um novo livro e começa a falar de uma nova teoria, alguém que acha que o novo aplicativo vai ser a revolução na espécie humana, todas essas pessoas, ou que mandam mensagem a cada 30 segundos, nem todo chato é fundamentalista, mas todo fundamentalista é chato, né? Tem vários tipos de chatice. O grande drama é que num sistema fundamentalista ou direto, eu acabo me tornando parte de um grupo, e é muito bom ser parte de um grupo.
várias obras como O Senhor das Moscas, vários filmes como A Onda. Todos eles trabalharam a alegria de você pertencer a um grupo. Pertencer a uma torcida, pertencer a uma igreja, pertencer a uma associação, pertencer a uma universidade, dá essa alegria. São as pessoas que dizem, as que se orgulham da sua profissão, dizem assim, o que você faz? Eu sou médico. E falam com uma grandiosidade que é justa para uma profissão tão demandada, com tantas exigências, né? Onde você dá aula, Leandro? Unicamp. Então, esta frase demonstra que o conceito no qual eu me inseri é maior do que eu e me justifica. Provavelmente eu sou menos do que a instituição na qual eu estou, mas ele me justifica. São as bengalas que nós usamos. As bengalas que nós usamos. Eu moro em tal bairro e não naquele bairro de Sorocaba. A nossa família é católica, não dessas seitas recentes, né? Eu sou hétero, eu sou branco, eu manobro bem. Nos pegamos em bengalas que vão nos dando identidade. E fazemos piadas sobre quem não pertence a essas bengalas grupais. Toda piada tem por alvo atacar um grupo e fazer eu rir com alguém que eu suponho que pertença também ao mesmo grupo. Por isso que a piada geralmente é reacionária. Aí vem um conceito importante para poder viver numa sociedade baseada em bengalas, fundamentalismos e outras questões. Eu tenho que constituir um conceito de vida na cidade, cidadania. Como é que eu vivo no coletivo da cidade, na cidadania? Curiosamente, a cidadania é, em essência, a exclusão de um grupo. Quando foi inventada pela primeira vez a palavra democracia, na Grécia clássica, a cidadania atingia homens, na época de Péricles, filhos de pai e mãe atenienses, maiores de idade, livres, 10% da população, 40 mil, provavelmente em 400 mil. Mulheres, escravos, metecos, ou seja, estrangeiros, excluídos. O primeiro gesto de democracia que o mundo elaborou era ampliar a noção de um só governante, o monarca, como o faraó, para um grupo maior, mas era um sistema exclusivo. Mulheres não eram consideradas racionais, escravos não eram considerados humanos e estrangeiros eram considerados perigosos. O que acontece com a cultura de uma época? O que acontece com o jeito de uma época? Aquilo que os alemães vão chamar de Zeitgeist, o espírito de uma época. Um homem da cabeça de Aristóteles vai dizer que sem escravos não há democracia. Aristóteles errou ao dizer isso para o nosso padrão atual, sem dúvida. Mas é o mesmo erro de Aristóteles não usar tablet nem headphone. É o mesmo erro, ou seja, ele não importou um conceito nosso para aquela época. Aristóteles é tão equivocado sobre a escravidão quanto ele é equivocado em não utilizar, por exemplo, o WhatsApp, porque se trata de uma concepção atual. Quando nós avançamos para, por exemplo, o período colonial e até 1888, a cidadania ela é restrita aos homens bons, significa que um branco, proprietário de terras, já que o voto vai ser censitário até a República, este é um homem bom, esse pode exercer o poder nas vilas, esse pode ter escravos, e aí vem uma herança para o Brasil que é terrível. Uma parte expressiva da população não tem acesso à cidadania. E nós fomos educados dentro de um conceito medonho de que a lei é para alguns e não para outros. No Brasil há a frase, você sabe com quem está falando, é uma frase nascida de uma sociedade patriarcal que acha, você não sabe que comigo esta regra não se aplica? Ou seja, o que acontece isso? Dentro de nós há um senhor de engenho, há um dono de senzala, sempre querendo vir à tona. Alguém que quer se afirmar, e a herança da escravidão, que vem até hoje, é essa. Um colega meu usa uma frase que eu cito, apesar de ser uma doença terrível, não cabe aqui nenhuma ironia sobre ela, que só é possível fazer essa pergunta. Você sabe com quem está falando? Nos estágios finais de Alzheimer. Quando você não sabe mais quem você é e você, por caridade, pede às pessoas, você sabe com quem você está falando? Porque eu, infelizmente, não sei mais. Nesse caso é compreensível. Alzheimer é uma doença terrível. Em todos os outros é falta de caráter, essa frase. A resposta única é, estou falando com um brasileiro cidadão, em tudo igual aos outros, volte para a fila. Em todos os outros é isso. Não? Nós temos no século XIX um voto censitário trazido na Europa e lutado e desenvolvido na Europa, que começa a ser substituído pelo universal, mas a exclusão, por exemplo, das mulheres e dos pobres na chamada democracia liberal burguesa.
A cidadania avança no século XX, quando campanhas das sufragetes, quando as mulheres conseguiram voto na Inglaterra, nos Estados Unidos para uma emenda entre 1919 e 20, no Brasil, um Código Eleitoral de 1932, Constituição de 34. A cidadania agora inclui a metade da população, as mulheres. A cidadania vai avançar cada vez mais, mas hoje nós a entendemos como a mais universal possível e ela passa a incluir direitos sociais. Cidadania não é apenas voto, mas é também proteção ao idoso, ao adolescente e à criança. Cidadania não é apenas direito de liberdade de expressão, as características formais da democracia, pluripartidarismo, sistema independente de forças, direito à lei e habeas corpus, liberdade de imprensa e igualdade política entre as pessoas, mas passa a incluir também a ideia de direitos sociais. A ideia de que eu sou cidadão se eu tiver também acesso à saúde, e não ter um sistema de saúde eficaz fere a minha cidadania. Esta é uma concepção muito recente, nascida do estado de bem-estar social na Europa e trazida ao Brasil, primeiro pelo populismo, depois por outros pensamentos. Eu devo não apenas ter direito a voto, mas eu devo ter direito à saúde e ao transporte. Tanto que o exercício mais frequente de cidadania no Brasil é, curiosamente, o direito do consumidor. O Código do Direito do Consumidor é o mais invocado como elemento de cidadania. Ele garante a devolução do produto, ele garante uma série de coisas para o cidadão. Que nós invoquemos mais o Código de Direito do Consumidor do que a própria Constituição Federal, é muito curioso que hoje cidadania também é consumir e ser bem tratado e ter respeitado seu direito de consumidor. Um grande avanço nisso foi dado desde a Revolução Francesa, quando surge a noção de Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a palavra que vai se firmar só em 48, mas que é importante nesse quadro inacabado de Davi, o juramento da Sala de Jeu de Paume, onde os deputados prometem dar uma Constituição à França. E esta imagem do século XVIII, ela vai se estendendo sempre no seu sentido formal. Bem antes disso, 13 anos, os americanos, a 4 de julho de 1776, tinham dito nós, o povo. Naquele caso, o WASP, ou seja, brancos, anglo-saxões, protestantes, com exclusão de mulheres, de novo, de escravos. Mas a ideia foi uma ideia que foi se estendendo de tal forma que, após a Segunda Guerra, tendo o século XX testemunhado genocídios como o da Namíbia, genocídios como o de curdos, genocídios como o de armênios, genocídios como o de judeus, ciganos, homossexuais e ou testemunhas de Jeová, um mundo horrorizado de 50 anos de guerra vai criar em 48 essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Muito importante, porque este texto foi assinado por todos os países da ONU e para entrar na ONU a condição é concordar com ele. Por que isso é importante? Todos os países que fazem parte da ONU, quase 200, tornam esse texto parte da sua crença ao entrar na ONU. Logo, ele estabelece valores universais. Eu posso dizer que é errado não dar à mulher direito de voto, porque a Declaração dos Direitos do Homem Universal e sua complementar Declaração dos Direitos da Mulher, que nós vamos falar depois, estabelece isso. Eu estabeleço um freio ao relativismo absoluto das culturas. Não, naquela cultura a mulher está acostumada a apanhar, não vale aqui o conceito ocidental de defesa da mulher. Vale. Vale porque este país entrou na ONU. Este texto da ONU, que eu recomendo a leitura, ele é a Carta Universal do planeta Terra. Tivéssemos que apresentar a um ET algo que seja universal, é este texto. É o documento mais traduzido da história, traduzido em 360 línguas. É o documento mais traduzido. E lembrando a vocês que o governo chinês, o governo da Arábia Saudita, do Brasil, dos Estados Unidos, naquela época ou depois, assinaram este documento. E para entrar na ONU isso é uma condição. Logo, trata-se de uma Constituição Universal, que vai dizer, é óbvio, no seu artigo 1º, que todos somos iguais. Logo, nenhuma distinção pode ser feita do ponto de vista da dignidade das pessoas. Este texto deveria estar presente em todos os programas partidários. Todos os partidos têm direito a expressar opiniões mais conservadoras, mais à esquerda, com ênfase no que quiserem, mas partindo dessa premissa. Essas premissas são o fim
do relativismo. O fim daquela ideia, não, o conceito de criança na África é diferente do nosso, não. O relativismo tem um limite que é a lei. Eu posso entender que haja gostos distintos no mundo, mas eu não posso defender a violência contra crianças. Onde termina a tolerância? Na lei. A tolerância termina na lei. Cada um entende a felicidade matrimonial de algum jeito, mas violência física esbarra na lei. Cada pessoa é feliz ou infeliz de um modo. Cada pessoa gosta de alguma coisa, ou como eu repito a exaustão, cada sociedade elege pessoas normais e aquelas que gostam de coentro, por exemplo. E isso faz parte do procedimento. Há quem goste de coentro e, no fundo, são cidadãos. São pessoas que têm que ser respeitadas nessa especificidade absurda de gostar desta erva maléfica. Tá? Porém, não é ilegal consumir coentro. Logo, eu tenho que aceitar que há pais que compram isso e colocam na comida dos próprios filhos coentro. E eu tenho que aceitar isso. E pronto. Agora, pedofilia, violência contra a mulher, apologia de drogas, constituem o campo do ilegal. Constituem o campo do ilegal. Logo, quando as pessoas dizem o relativismo aceita tudo, não. O relativismo é um instrumento de eu conviver numa cidade. Saber que roupas, opiniões, ideias são livres, mas esbarram em algumas questões. Nossa Constituição diz claramente que o Brasil, cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser mudadas, a não ser por uma nova Constituição e por uma expressiva maioria do Congresso. Cláusulas pétreas. Somos uma democracia representativa, federativa, com direitos fundamentais, tendentes à paz e ao desenvolvimento pleno das pessoas, e que as Forças Armadas se comportam dentro de uma democracia e são dirigidas pelo Executivo. Logo, quem defende intervenção militar constitucional cria uma coisa que não existe na Constituição e comete crime constitucional. É crime defender a intervenção das Forças Armadas. É crime contra a Constituição. Outra Constituição pode garantir que seja um direito fundamental das Forças Armadas tomarem o poder. A nossa não garante. As Forças Armadas obedeciam a Dilma, obedecem agora ao Temer. Quem obedecerá o mês que vem? Não tenho a menor ideia, mas a Constituição garante que seja o líder do Executivo. Alguém que não esteja em Curitiba, provavelmente será alguém que não vai estar em Curitiba. Alguém que estiver solto em Curitiba. Agora que temos escassez de tornozeleiras eletrônicas, teremos um breve problema. O Brasil é o único país que tem escassez de tornozeleira eletrônica, não? Então, o primeiro ponto é esse, o segundo ponto vai dizer da nossa igualdade diante da lei, isso é fundamental, já que toda concepção de lei da cidadania antiga e moderna era de desigualdade perante a lei. Então, igualdade perante a lei quer punindo, quer premiando, é igual para todos. E também, muito importante, todo ser humano tem direito à instrução. Adoro esse artigo. E ela deve ser gratuita nos níveis fundamentais. Países que não garantem ensino fundamental gratuito estão infringindo a regra que assinaram, no caso do Brasil, desde 48, já que o Brasil faz parte da ONU desde fevereiro de 45, da Conferência de São Francisco. Somos um dos primeiros países a fazer parte da ONU e somos o país que inaugura, todos os anos, a Assembleia da ONU. Ou seja, essas são regras fundamentais. Como vai ser a instrução? Com ensino religioso, sem ensino religioso, com computadores, com nanquim, com guache, as you wish, do jeito que vocês quiserem. O importante é que haja instrução. Então, nós temos uma liberdade imensa de colocar os filhos na escola que mais correspondam à nossa visão de mundo. Mas nós não podemos não colocar os filhos, é ilegal. É crime o pai que não matricula os filhos. É crime o trabalho infantil que afaste da escola. O que não quer dizer, gente, importante esse detalhe, que seja crime que a criança arrume sua própria cama ou ajude na louça. Trabalho infantil é um trabalho remunerado, fora de casa, que afasta da escola. Fazer sua própria cama é uma instrução de cidadania. Estabelecer limites é uma instrução de cidadania. Mostrar à criança que ela não é o centro do mundo, é apenas a minha ocupação afetiva e não o centro do universo, é fundamental. Então, essa declaração é importante e deu origem a todas essas outras, sobre mulheres, sobre os direitos das pessoas com algum tipo de incapacidade, sobre idosos, e sobre o planeta, sobre ecologia, todas nasceram da Declaração de 48. E o Brasil assinou todas.
Então, vamos acabar aqui com um problema de cidadania no mundo líquido, a questão da opinião. A questão da opinião é livre, desde que não infrinja a lei e a ética desses documentos. Ah, eu acho que isso, você pode achar tudo, desde que não infrinja a lei. Ou seja, se você tiver uma opinião contrária a esta lei, converse com o delegado, converse com o judiciário, porque estes são os limites da cidadania. Eu posso ter a opinião que eu quiser sobre arte, eu posso ter a opinião que eu quiser sobre música, mas essa música não pode incitar preconceito, violência ou racismo. Estes são os limites, para não pensar que nós estamos num mundo de vale tudo. Mas eu não gosto disso. Há países que admitem que você compre uma ilha. Nesses países, no Brasil, não pode haver compra definitiva. Nesses países, você pode juntar dinheiro, comprar uma ilha e ir para lá. Isolar-se, criar a sua república e morrer isolado do mundo, dizendo que ali vale a sua lei, sem problema. Crie a sua própria república. No momento que você mora na cidade, você mora com outras liberdades de cidadania. E você mora com outros limites. Isso é fundamental para a gente pensar. Problema grave para encaminhar a um ponto de conclusão é que nós defendemos historicamente a democracia formal, mas hoje vem a questão da cidadania mais integral. De que adianta direito a voto se eu não tenho uma saúde decente? De que serve a liberdade de expressão se os grandes jornais estão nas mãos de um grupo muito pequeno? Para que serve todo o aparato formal do habeas corpus, se na verdade só tem acesso ao habeas corpus quem tiver um advogado muito bem pago? O debate hoje é se essa democracia formal criada no século XVIII, ela ainda serve para nós. Eu posso dizer, como consequência desse debate, que nós, brasileiros, vivemos o apogeu da democracia formal. Nunca na história do país tivemos tanto tempo de uma Constituição democrática estando em vigência desde outubro de 88. Nunca tivemos isso. As constituições duradouras do Brasil, a de 25 de março de 1824 ou a de fevereiro de 1891, são constituições não democráticas. A Constituição de 34 mal durou 3 anos. A de 37, ditatorial, durou 8. A de 46 foi extinta na prática em 64. As emendas constitucionais de 67, o aborto do AI-5, incorporado em 69, destruíram toda a ordem democrática. Somos uma democracia que não chegou ainda ao seu 30º aniversário. Logo, um pouco instável, vivendo fase final de adolescência e aprendendo, porque hoje os 30 são os novos 15, hoje significa que as pessoas estão aprendendo a debater. E é um aprendizado longo. A Europa treina isso há mais tempo e ainda tem dificuldades com isso. É um aprendizado longo. Então, temos essa questão. Temos uma outra questão de que todos os direitos democráticos e de cidadania que vão nos salvar da barbárie deveriam ser incorporados pelo Estado. Quanto mais Estado eu tiver, mais terei impostos. Mais o Estado será custoso, pesado e com um aparato gigantesco. Quanto mais eu tiver pessoas para cuidar dos direitos fundamentais das pessoas, mais eu terei Estado cobrando deveres fundamentais das pessoas. Esse é um grande problema que não se restringe à noção liberal de Estado mínimo versus a noção social de um Estado de bem-estar. Mas é o fato de que num e no outro o Estado tem um custo. O Estado é um elemento que custa bastante à sociedade. Por divergência política, apenas por divergência política, fomos informados de quanto custa em comida a moradora solitária do Palácio da Alvorada. Isto é um problema? Não, está dentro da lei e provavelmente ela está mais barata que outros que tinham uma família toda. É só a divergência política que trouxe à tona este dado. O que custa uma pequena viagem de um chefe de Estado? Descobrimos há pouco, por problema político, que as companhias que filmam a viagem do presidente por 3 horas ganham R$300 mil. Quantos impostos são necessários para sustentar a filmagem da viagem do presidente? Quantos impostos são necessários? Tudo isto vem à tona na discussão atual do custo, peso, tamanho
do Estado. É uma questão muito importante neste momento. Havia uma unanimidade no Brasil, e eu gosto de lançar isso para que a gente fique incomodado, provoque e pense. Havia uma unanimidade no Brasil, excesso de ministérios, 39 ministérios. Não iam a 40 por causa da analogia do Alibaba, porque aí seria muito evidente, né? 39 ministérios. Não havia uma pessoa que não achasse que nós deveríamos diminuir o número de ministérios. A República começou com 8, não? Talvez um Brasil equilibrado chegasse, com sorte, a 15 ou 16 ministérios. Mas tínhamos 39. Todos concordavam, artistas, professores, cidadãos, que tínhamos que diminuir. Eis que, por motivo político e não por ideologia ética, o governo Temer eliminou o da cultura. Todo mundo ocupa. Onde já se viu eliminar o meu, tem que eliminar o outro. E não o meu. É justo eliminar o Ministério da Cultura? Eu não sei. É um debate muito bom para ser feito. É um debate muito interessante para ser feito. O que eu estou chamando a atenção não é a extinção do Ministério da Cultura, mas estou chamando a atenção que, provavelmente, as mesmas pessoas que protestaram eram a favor da diminuição dos ministérios, desde que fosse o outro. E aí tem aquelas questões, essas sim, são meio Alejo Carpentier, que dizia que a América Latina é a terra das impossibilidades ilimitadas. Tudo que não pode acontecer, acontece infinitamente. Nosso ministro da Transparência foi surpreendido em gestos não transparentes. Não? Nosso ministro da Educação recebe um ator pornô para discutir questões da educação no Brasil. Não? A América Latina é um roteiro de filme. É um roteiro de filme. Talvez surreal, talvez Buñuel misturado com Ladrões de Bicicleta. Um pouco de realismo italiano com um pouco de Buñuel, Cão Andaluz, uma coisa assim. Não? Curiosamente, somos um roteiro. E, por fim, nossas novas barbáries. Sempre se matou, mas a nossa indiferença diante da violência da morte está assustadora. Um índio dorme numa parada, jovens em Brasília passam de carro e tocam fogo num ser humano. Tocam fogo num ser humano que nada fez a eles. Tocam fogo no exercício puro da maldade humana. Um indivíduo atropela um ciclista recentemente e carrega o braço do ciclista por 2 quilômetros e o atira depois adiante. É assustador o grau dessa nova barbárie. Mas se no passado bárbaro era quem era excluído da civilização, noção greco-romana, a tese do professor Francis Wolff no livro Civilização e Barbárie, um capítulo do texto organizado pelo professor Adalto Novaes, é que o bárbaro de hoje não se liga mais à cultura, mas a quem não reconhece a existência do outro. Ou seja, é o bárbaro aquele que fala grego, latim, inglês, francês e alemão, mas acha que é justo ser racista. Ele é bárbaro. Não é bárbaro o analfabeto que acha que o racismo é um problema. A barbárie não é mais um conceito de erudição e nem de integração, diz o professor Wolff nesse texto maravilhoso, que não é mais um conceito que ajuda a entender por que o país com a maior quantidade de doutores por 100 mil habitantes e com 0 de analfabetismo, com o maior consumo de livros por 100 mil habitantes, que era a Alemanha, produziu o nazismo. A educação formal não elimina a barbárie, pelo contrário, ao excluir pessoas não educadas, ela cria condições para uma nova barbárie. Então, hoje nós temos novas barbáries assustadoras. A Lei Maria da Penha trouxe à tona uma mulher agredida a cada 15 segundos no Brasil. Estas são apenas as que chegam à delegacia. E a Lei Maria da Penha trouxe um outro problema à tona. Ela proibiu que a mulher retirasse a queixa no dia seguinte, que era a norma. A mulher denunciava, toda cheia de hematomas, e no dia seguinte, por medo do companheiro agressor, ela retirava a queixa. E aí ela apanhava de novo. A lei estabelece hoje que comunicado o crime, ele é de foro público. E ela não pode mais voltar atrás. Por que é que nós temos a lei mais dura contra racismo do planeta Terra hoje? Racismo no Brasil é crime inafiançável. Lembrando que homicídio não é. Por que é que nós temos uma lei dura? Exatamente porque nós temos a sobrevivência de um discurso racista absurdo, enorme, e que aparece de forma declarada na exclusão de negros e de forma sutil na popularização das chapinhas. É uma forma sutil de dizer que há um padrão estético. Eu não sou a pessoa ideal
para debater cabelo no Brasil. Acho que muitas pessoas têm mais. Não há problema nenhum da mulher ou do homem que decidam usar chapinha, enrolado. Uma coisa da minha juventude que não existe mais nas mulheres, permanente. Não há problema nenhum em quem use o cabelo do jeito que quiser. Nem os problemas de cabelos mais graves, como piolhos, me preocupam, porque sou imune a estes problemas. Mas, não obstante, estabelecer o cabelo liso como padrão nacional, isto é um problema. E chamar aos outros cabelos de ruins. Não é neutra essa palavra. Ela não é nem um pouco neutra. É claro que eu posso querer o cabelo do jeito que eu quero, isso é um gesto de liberdade. Mas estou falando do grande racismo de cidadania e dos pequenos racismos estéticos, da exclusão de personagens negras da centralidade das novelas, coisa que está sendo superada a passos de caracol, mas está sendo superada. Ou seja, nós temos, no momento, um desafio muito grande de debater as novas barbáries, as exclusões, a cafagestagem dessa sociedade falocêntrica que continua pensando o feminino de uma forma preconceituosa. As questões tradicionais, a nossa demofobia, o horror a povo e assim por diante. Importante ressaltar para o nosso debate depois, e uso o Bart Simpson, para isso, quem pensa diferente não é meu inimigo. Está muito difícil, e eu vejo isso em sala de aula, na internet, discordar sem ter uma vontade homicida com alguém. As pessoas ficam irritadas com a discordância. Quem pensa diferente não é meu inimigo. Bom, eu entendo a paixão, eu tento chamar as pessoas sempre à razão, já me passei várias vezes, eu não deveria adjetivar, mas é difícil as pessoas ouvirem uma opinião contrária. É muito difícil. Esse é um grande exercício, um exercício de discussão e de cidadania. Eu encerro essa minha parte inicial para passar a palavra ao colega, lembrando que provavelmente eu sou hoje uma pessoa otimista, porque acho que pela primeira vez nós trouxemos à tona a questão da ética de forma nacional. Há 30 anos eu dei uma palestra sobre ética, eu nunca vou esquecer. Esta semana eu já dei 6. Eu acho esse sinal muito bom, não apenas para mim, pessoalmente, mas é um sinal bom no sentido de que o país está debatendo isso. Eu dei palestra sobre ética em Brasília. Eu dei palestra sobre ética para as diretorias das estatais, no subsolo do Banco Central. Eu dei palestra sobre ética no Senado brasileiro. Eu dei palestra sobre ética na Odebrecht. Aí vocês vão dizer, por que você continua fazendo isso, visto que não tem efeito? Mania de professor, a gente continua ensinando, né? Uma coisa, um instinto paterno, já escovou os dentes, né? Vai de novo, dia após dia. Eu acho que as pessoas estão preocupadas com ética, estão preocupadas com discursos éticos. Eu acho que nós começamos a perceber a microética, o fato de que todos acusam com facilidade a macroética do governo e pensam um pouco a microética das relações sociais, são capazes de estar, vou usar um exemplo não daqui, mas um exemplo neutro, em Campinas a palestra tinha por tema felicidade e ética, e a fila foi furada várias vezes de pessoas que queriam ver o tema felicidade. Lá em Campinas, aqui isso é óbvio, isso não poderia acontecer em Sorocaba, mas lá em Campinas. Foi quando eu comecei a ter medo, inclusive, da exposição que eu tenho, porque autógrafos são simpáticos, fotos são inevitáveis, mas uma senhora trouxe o bebê para eu botar a mão na cabeça. Foi um pouco assustador, gente. Um pouco assustador. Não, realmente estamos chegando a um patamar, pai Leandro abençoando crianças. E eu botei a mão na cabeça da criança. Eu creio que nós estamos às vascas, às vésperas de uma mudança expressiva no país. Não sou um otimista ingênuo, naif, que acha que nas eleições municipais que se avizinham vai haver uma mudança total. Porque eu posso mudar os políticos, seguindo o velho conselho francês fabuloso. Políticos e fraldas devem ser trocados com frequência pelo mesmo motivo. Ambos dão
problemas. Não? Eu posso mudar os políticos. É difícil eu mudar o eleitor. Este é um procedimento que vai levar mais pelo menos uma geração. Pelo menos uma geração. Então, quando cai um político corrupto, eu fico feliz, mas eu lembro que a pessoa que o elegeu não sofreu o processo de impeachment. Ela vai continuar elegendo. Toda vez que eu estou diante de alguém no aeroporto que passa pelos raios-x e não se preocupa com os que vêm atrás e passa com o celular e fala, o celular, aí tira, depois passa de novo, toca, o relógio, eu dou a pista, tudo que for de metal, meu senhor, tudo que for de metal. Aí ele passa e toca o cinto de novo, aí passa uma mulher com uma bota com taxinha cafona e volta e tira a taxinha. Eu só fecho os olhos e penso, este ser vota. Este ser vota. Este ser que não consegue escolher como passar pelos raios-x, escolhe quem vai governar o país. Voltamos ao coentro. Faz parte de uma sociedade. Provavelmente esse ser come coentro para fazer isso. O que significa isso? A mudança de políticos provavelmente será grande agora. Será grande agora. A mudança do eleitorado vai começar. Quando as pessoas souberem, como nós vimos esse ano, a Câmara dos Deputados votando um a um, assassinando a ética e a língua portuguesa numa só frase. E as pessoas pensaram, todos aqueles 503 deputados, 81 senadores, foram eleitos com voto popular. Claro que dá para discutir na Câmara dos Deputados o sistema proporcional, mas isso é uma outra questão. Mas não é um golpe de Estado. Estão lá com a cara do Brasil. Aliás, aqueles deputados são a cara do Brasil. Alguns são religiosos, alguns são conservadores, um é fascista, é a cara do Brasil. É a cara do Brasil. Não? Um invoca alguém que mata, outro invoca outra pessoa que mata. É a cara do Brasil, tudo aquilo. Todos invocam a família, a mãe, o marido, como exemplo de ética, logo em seguida preso, logo após a eleição. E essas pessoas todas são a cara deste país. Isso é democracia. Mudá-las foi fácil. Mudar o país será um pouquinho mais difícil. Porém, eu volto a dizer, para encerrar, que é provável que nós estejamos, pela primeira vez na história, preocupados com essa questão. Se ela vai se transformar numa ação, é a minha esperança. Eu não tenho certeza. Eu tenho idade suficiente para duvidar um pouco das resoluções de Ano Novo. Eu não tenho no Ano Novo aquele entusiasmo que os jovens... Este ano eu vou estudar inglês, eu vou emagrecer, eu vou à academia. Eu só olho, sim. Mas aguarde para reforçar isso em março, quando já entrar em colapso tudo isso. Eu tenho a esperança que nós tenhamos uma mudança muito grande. Acho que nunca estivemos tão perto dessa mudança como este momento. Por isso, encerro por aqui para, dentro da ética, passar também a palavra adiante. Muito obrigado. Atenção.